Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como preparar um personagem para exportar do Photoshop do ZBrush para o Keyshot e como preparar os mapas de textura no ZBrush para o Keyshot. Para quem não sabe desses programas, é só ver os outros vídeos aí relacionados ao ZBrush que eu estou postando. Vocês vão saber o que é o Keyshot, que é um renderizador, e o ZBrush, obviamente, é o programa de modelagem que eu estou usando aqui. Para você exportar o personagem, ele não ficar tão pesado, é bom você ter acesso ao personagem com a malha mais aberta. Então o primeiro passo é você começar a modelar o personagem usando as subdivisões que o ZBrush tem disponível. Quando você tem uma malha, aqui no guia Geometry geometria, sei lá, né? Que é toda a geometria aqui da malha do personagem, você tem a opção de dividir aqui embaixo, divide aqui. Cada vez que você clica aqui, ele gera novas subdivisões e vai fechando a malha do personagem. Então cada vez ela fica mais fechada e você consegue colocar detalhes menores, né? Então se você for tentar fazer um detalhe muito pequeno nessa malha aqui, uma textura, alguma coisa mais fechada, ele não vai conseguir porque a malha ainda está muito aberta. Para isso você precisa fechar essas subdivisões. Porém, isso faz com que a malha fique muito pesada. Na hora que você manda para o Keyshot, o computador quase pede água, né? O computador quase explode para renderizar tudo aquilo. Então, por isso que a gente usa os mapas, né? Mapas de cor, obviamente, que sempre vai precisar. Os mapas de diffuse lá, diffuse, sei lá, como é que pronuncia isso. Mapa specular também é interessante você fazer, que são os mapas de reflexo, que é onde qual parte do personagem vai refletir, qual parte vai ser mais opaca, e os mapas de bump, que são os mapas de relevo, textura de relevo. Muito bem. Então, você tendo o personagem com a malha mais aberta, acessível, você modela ele normalmente, né? Você faz a modelagem da anatomia normal. Então aqui eu já tenho o personagem modelado, né? Depois você aplica uma pintura sobre o personagem. Opa, estou no boneco errado aqui, certo? Faz os detalhes finais, depois a gente une tudo isso daqui, né? Então eu fiz o detalhe da máscara dele aqui separado. Só a máscara dele aqui, eu fiz um lance bem simples, porque eu quero usar como referência para pintura, né? Então, como ele não vai se tornar parte de um filme, nem nada assim, não precisa ser tão detalhado. Se você quiser, né, fazer um lance bem profissional, você só gastar mais tempo e etc. Então você tem a pintura do personagem. Essa pintura aqui está na resolução mais alta, né? Se eu deixar ela numa resolução mais baixa aqui em Geometry, veja o que acontece. Tá vendo? Fica um lixo, né? Então essa é a função das subdivisões mais altas no ZBrush. Você prepara o personagem em alta resolução aqui, faz as texturas do personagem todas em alta resolução, exporta elas, e aí você exporta o personagem com a resolução baixa. Aí você aplica as texturas de alta resolução no personagem, e o resultado final é um personagem com alta definição de detalhes, né? Obviamente que a alta definição é detalhes. E a malha do personagem fica mais leve, não fica tão pesada para renderizar, se for animar e tal, né? Ele só vai pesar os mapas de textura, que é uma coisa bem mais simples. Beleza pura? Para você pintar o personagem, você usa o sistema Polypaint, né? Você coloca uma cor base, vem ali em Color, Fill Object aqui. Depois eu faço uns tutoriais de pintura mais simples, né? Tendo uma cor base, por exemplo o azul aqui, você pode começar a pintar o vermelho. Você escolhe a cor, pinta. E os detalhes aqui que eu estou fazendo em preto, ó, quando você tem o objeto pronto aqui para pintar, já pintei o azul e o vermelho. Como que você vai pintar cores diferentes? Aqui eu estou usando um tablet aqui para pintar esses detalhes aqui. Eu tenho o brush aqui, standard.
certo? Que é o brush que já abre com o ZBrush. Eu desligo a opção ZAD aqui, ADD, ZSub, isso aqui eles alteram a geometria, né? Eu quero alterar só a cor, então eu deixo a função RGB. O M aqui é para pintar o material, né? Se você quiser pintar uma área com material diferente. E o MRGB ele vai pintar o material junto com a cor já. Esse aqui é um tutorial um pouco mais avançado, não vou ficar entrando em detalhes, senão vai ficar muito enrolado. Mas aqui é só ir pintando em cima do boneco aqui, ó. Certo? E você vem ajustando aqui os... E torce para que uma redinha se encontre, né, com a outra. Não é fácil. Muito bem. Se precisar corrigir a pintura, você pode pintar em layers também, né? Caso você faça alguma caca em um layer, você pode simplesmente apagar aquele layer e refazer aquela etapa O ZBrush tem dessas, né? A gente dá uma clicada no lugar errado. Muito bem. Então, eu tenho aqui a parte da pintura. Eu vou terminar isso aqui depois. Beleza? Então, só para mostrar para vocês alguns aspectos que vocês vão utilizar. Então, você tem o personagem com a cor pronta. O personagem tem que ter os UVs acessíveis, né? Bom, os mapas UVs vai ser o seguinte, ele tem aqui o personagem em alta resolução. Você vem aqui no UV Master aqui. Esse UV Master, ele está aqui em Z Plugin. Então você clica aqui no menu Z Plugin aqui, arrasta ele aqui para o lado, deixa o UV Master aberto aqui. Clique em Work on a Clone. Ele vai fazer um clone do personagem, só que ele vai fazer o clone com a resolução mais baixa do Geometry ali, certo? Ele vai sempre estar na resolução mais baixa. Tendo acesso a essa resolução, o personagem já está dividido nos polygroups que eu tinha definido lá, certo? Para você definir os polygroups, você tem várias opções, né? Você pode fazer máscara e vir aqui em polygroups e Group Masked, né? Então se eu fizer uma máscara aqui no personagem e clicar em Group Masked, ele vai fazer um polygroup dessa área mascarada. Se eu isolar, por exemplo, só o pé aqui, ó, e vir aqui em Group Visible, ele vai transformar isso aqui num polygroup. Polygroup, resumidamente falando, são grupos de polígonos que você pode isolá-los depois, né? Certo? E trabalhar com eles separadamente. E eles também servem de guia para fazer os mapas UVs, certo? Então se eu vim aqui no UV Master aqui e deixar a Symmetry adicionado e o Polygroups, ele vai transformar cada polygroup desse em uma ilha de mapas UVs, certo? Então é esse que eu quero. Então eu venho aqui, clico em Unwrap aqui, ele vai fazer o bagulho ali. Se eu clicar em Flatten aqui, é isso que são os UV Maps, né? Isso aqui eu já mostrei também no outro vídeo lá. Ele fica disponível aqui, fica aberto a toda a malha. E a partir disso aqui eu consigo fazer com o meu personagem aqui. Eu já fiz nesse personagem, né? Um mapa, por exemplo, de cores. Então aqui eu já tenho o mapa, eu clico aqui em New from Polypaint aqui, ó, ele faz um mapa, um mapa de texturas com a pintura do Polypaint que eu tenho ali, certo? Então, por enquanto, tenha isso em mente, né? Você ter o personagem para você exportar, quando você for esculpir um personagem para você usar de referência, você pode usar sempre o mesmo personagem, você não vai precisar esculpir um novo personagem a cada movimento que você for fazer, desde que você siga esses passos aqui. Então vamos só relembrar.
ter o personagem acessível em baixas resoluções, né? Sempre usando o Divide aqui para fazer. Para você deixar o personagem em baixa resolução, é bom você sempre estar usando o ZRemesher aqui, enquanto você estiver modelando. Para você deixa o personagem em baixa resolução e aí para você detalhar, você usa o Divide no Geometry aqui. Essa opção ali. Certo? Tendo detalhado todo o personagem em alta resolução, você faz a pintura do personagem, faz os mapas UVs, né? Aplica os mapas UVs com colar, copia do clone e cópia aqui e paste no personagem que você pretende trabalhar. Aí você cria um mapa de textura from Polypaint aqui, ó. Texture Map aqui. New Texture from Polypaint. Se você quiser ver esses lances aqui separados, só para você procurar tutoriais na internet que tem explicando bem certinho. Eu pretendo fazer ainda mais para frente tutoriais falando sobre cada ponto desse, né? Só o VMaps, só a Polypaint, só alguma coisa do modo que eu uso aqui. Mas por enquanto, para quem já está mexendo sozinho, já tem uma noção do ZBrush, esse tutorial que já vai ser útil, né? E que nem eu falei, você pode ir pesquisando por fora para você aprender a fazer esses esquemas aí. No próximo vídeo eu vou explicar como aplicar uma textura com volume usando o material Bump View Material, onde você prepara pelo ZBrush toda a área que você pretende que tenha volume com a textura Bump, certo? Mas isso aí é um esquema para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. O resultado final que a gente vai conseguir vai ser esse aí que está disponível na imagem aí, né? Como vocês podem perceber na imagem que eu vou deixar de referência, dá para colocar muito detalhe em cima do personagem, né? Usando esses mapas aí de textura, beleza? Então não perca o próximo vídeo para você aprender a fazer. Não é muito complicado, desde que você tenha uma certa familiaridade ali com o ZBrush e você siga essas dicas que eu estou dando aqui sobre como deixar a malha do personagem, como fazer os mapas de textura e assim por diante, beleza? Então é isso, pessoal, até os próximos vídeos. Não deixe de clicar no like aí, se inscrever no canal, assista os outros vídeos sobre o ZBrush para você ter uma noçãozinha básica sobre modelagem, né? Eu não falei nada sobre modelagem nesse vídeo. Beleza? Muito obrigado. Basicamente é isso. Um abraço e fui!